com o tema Inovação em Sistemas de Produção de Soja Responsável em Moçambique. Vamos receber o senhor Luiz Pereira, engenheiro agrícola pela Universidade de Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique. Desde 2009 é diretor do Programa de Agricultura na TecnoServe Corporation de Moçambique, responsável também pela coordenação de todos os projetos de agricultura e agroprocessamento. Senhor Luiz Pereira, por favor. Ok, boa tarde. É um prazer estar aqui. Venho de muito longe, 10 horas de voo até São Paulo, e mais 1h30 até aqui. O jet lag já está ultrapassado com o ambiente do Paraná. Eu conheço mal o Brasil, tenho uma filha em São Paulo há 8 anos, portanto sou semi-brasileiro. Queria agradecer ao board da RTRS e nós vamos abordar uma realidade que não tem nada a ver com o meu amigo recente Dirceu falou. Nós vamos para outra antípoda em termos de tecnologia e em termos de início de processo. A soja em Moçambique é uma cultura muito recente. Houve uma primeira tentativa nos anos 80 por uma empresa brasileira. A guerra civil que se verificou até 92 bloqueou todo o desenvolvimento. Nos últimos anos a soja começou de facto a reentrar, ou ligeiramente a entrar em Moçambique em 2005, 2006, e é nos últimos 5 anos que alguma coisa mais organizada se tentou fazer. Nós coordenamos vários programas, a TecnoServe é uma organização americana que promove o agronegócio, Business Solution to Poverty, é o nosso slogan. Tentamos não substituir ninguém, nem temos capacidade para isso, tentamos arranjar parcerias, sejam nas empresas, desde a grande empresa até ao pequeno e médio produtor, que temos que ter um enfoque especial. Temos uma realidade no país de baixo nível tecnológico, com 5 milhões de terra cultivada, de um total de 35 milhões de hectares de terra arável, portanto com níveis de produtividade ultra baixos. Portanto, o desafio é enorme, mas temos uma vantagem no caso concreto da soja. Como estamos no início, nós somos a gênese do sucesso ou do insucesso. Portanto, nós participamos num processo de grande desafio e, por isso, é uma vantagem ter experiências como a brasileira, como a argentina, como a sul-africana, que é a nossa vizinha, que já produz mais de 1 milhão de toneladas, e todas essas realidades tentando adaptar à nossa realidade. Esse é que é o desafio que eu recebi e bem da mensagem do Dirceu. Nós temos que ter uma visão pragmática, fundamentada em grande conhecimento técnico, mas muito pragmática para adaptar à nossa realidade. Portanto, nós temos uma demanda nacional em Moçambique interessante, da indústria de ração, que é o catalisador dessa cultura, com preços interessantes. Nós temos condições agroclimatológicas agradáveis, boas. Vocês têm, nesse mapa, Moçambique tem 3.000 km de comprimento, está no Oceano Índico. Vocês veem onde está azul e amarelo, são as zonas onde está a começar a produzir soja. Normalmente são planaltos, há planaltos de 400, 500, 600 metros. Há planaltos, 2 casos de, não sei como é que se aponta, mas aquela bola azul maior, planaltos de 1.400, 1.500, portanto há boas condições para uma agricultura de sequeiro. As chuvas não são tão regulares como a vossa realidade, caso concreto do Paraná, mas não são más, têm a grande intensidade em determinados momentos e há uma procura, as bolas vermelhas, da indústria de rações, fundamentalmente para a avicultura, o que tem estimulado um pouco o mercado. Esse gráfico pode ser enganador porque estamos a partir de uma base quase zero. Nós estamos a partir de 11.000 agricultores há 5 anos, neste momento já há 30.000 agricultores. A área já estão quase em 40.000 hectares, de uma base inferior a 9.000 hectares. Portanto, em 4 campanhas prova-se que é possível crescer em termos de mínimo de volume para a nossa dimensão. Podem ver alguns rácios, hectare agricultor, o que predomina lá é o pequeno agricultor, 1, 2 hectares.
mas já começam a aparecer uma dúzia de empresas com áreas razoáveis e os rendimentos são bastante baixos. Nós estávamos a níveis de 800, 850 quilos, mas hoje já se usa semente, aquilo que se pode chamar minimamente de semente, e estamos a falar em 1.300 quilos, mas já há agricultores já com 2,5. As razões para esse crescimento ainda bastante modesto são essas 4. Há um mercado interno, portanto há uma procura interna que estimula o preço. Automaticamente os preços não são maus, são aqueles preços que estão ali nos últimos anos. Há um incentivo e pacote tecnológico, esse é o grande desafio, como encontrar modelos e soluções simples que possam estimular esse tipo de produtor, e começam a haver alguns investimentos, quer a jusante, quer mesmo a montante. Por exemplo, eu neste momento estou a tentar negociar com empresas brasileiras a compra de UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes, para melhorar o material que já se começa a produzir no país. Há 2 implantadas, mas nós precisamos de mais. A produção tem uma tendência de crescimento, eu estou-vos a dar uma projeção muito limitada no tempo, mas é possível dizer que em 2020 podemos estar nas 200, 250 mil toneladas, porque há uma tendência na prática de aumento das áreas e também da produtividade. Nós classificamos os agricultores em 3 níveis, pode-se classificar noutros níveis, mas esta é a nossa realidade. Tem ali a dimensão do que é o agricultor familiar, o pequeno agricultor comercial. Para mim e para a equipe que eu coordeno, nós enfocamos muito nesse tipo de produtor, e temos aquilo que nós chamamos de agricultor comercial de escala, 200, 300 hectares em diante, com outro tipo de tecnologia. Isso é uma realidade de um casal de agricultores. Existem cerca de 30 mil, 29 mil agricultores desse nível. Veem o rendimento equivale a 3 mil reais em soja, não é mau, apesar dos níveis de produtividade estarem nos 1.500 quilos. Este é um agricultor que já se emergiu do agricultor familiar, já tem 43 hectares, é uma realidade concreta na Alta Zambésia, numa zona muito promissora. Já é um agricultor que tem encaixe das várias culturas que ele faz, equivalente a 125 mil reais, eu fiz a conversão. Portanto, é interessante, é um agricultor equivalente a alguns com quem jantámos ontem, daqui do Paraná. Portanto, existem pessoas que já estão a emergir nos últimos 5, 10 anos dessa classe muito pobre para esse nível, já mecanizam, já são mais exigentes nos fatores e agressivos na procura de mercado. Isto já é uma imagem de uma empresa com alguma dimensão. Ainda é de um pequeno agricultor noutra zona, peço desculpa. Vem aqui, o milho aqui tem muito pouco valor face à soja, é 1:3, o valor em termos de preço. Portanto, ele com soja produz muito mais. Há aquele perigo, em algumas zonas, de começarem a ser muito induzidos para a soja. Isso está a começar a acontecer. Isto é a realidade de outro agricultor, também, e esse, inclusive, multiplicador de semente. Veem que é um agricultor já acima dos 100 mil reais por campanha. Portanto, isso são números concretos, reais. E já, inclusive, este agricultor lidera uma cooperativa de agricultores muito interessante. Isto já é uma imagem de uma empresa, na ordem dos 700 hectares, com rendimentos também da ordem das 2 toneladas por hectare, já outro tipo de tecnologia. Isso é outra empresa com quase 1.500 hectares. Portanto, já começam a haver realidades em que a vossa experiência aqui do Brasil e de outros países, com mais tecnologia, podem ser adequadas e adaptadas. Isto é o caso da rentabilidade por hectare. Os preços são bastante interessantes, são ligeiramente superiores aos preços que se verificam aqui, no caso concreto do Brasil, e mesmo na região. O preço ao produtor, podem ver, há margens que vão de 400 a 500 dólares por hectare, com rendimentos de 1.250 a 1.500, porque os custos são baixíssimos, a terra é fértil, é uma terra muito recente em termos de cultivo. Portanto, se houver aumento de tecnologia, podem-se aumentar bastante os encaixes para esse tipo de produtor. A grande questão, e eu penso que o Odisseu levantou aqui alguns pontos, é esta. Existe, caso concreto, um programa chamado ProSavana, no norte de Moçambique, previsto para 6 milhões de hectares, dos 35 milhões. O Brasil, o Japão e Moçambique assinaram um acordo para transportar a experiência brasileira do Cerrado para Moçambique. Eu sou um agrónomo
há 40 anos, já fiz muita asneira, eu costumo dizer que sou PhD em asneiras. E estou a ver algumas asneiras a serem repetidas, inclusivamente por empresas de alta tecnologia. E, portanto, uma mensagem sem qualquer caráter basista ou pseudo-conservador é preciso ter muito cuidado com os modelos que se transportam quando se investe. Eu já dirigi empresas de algodão trabalhando com 32 mil pequenos produtores, cometi muita asneira, ganhei, perdi dinheiro, dependia das asneiras, verificadas a posteriori, infelizmente, e isto é uma realidade que nós estamos a viver. A grande empresa, só a grande empresa, esquecendo-se da realidade que circunda essa empresa, e voltamos à questão da terra, gera esse tipo de situações. Portanto, nós somos a favor que é preciso esse know-how, essa tecnologia, esta dimensão, economia de escala, mas é preciso pensar assim, na nossa opinião. E todos os nossos programas, com modéstia, orientam-se muito em basear-nos numa modelagem deste tipo. A grande empresa em equilíbrio com a pequena, média empresa à sua volta. E isso exige uma série de questões que os meus colegas e outros oradores levantaram, e exige também alguns desafios, porque normalmente os governos, especialmente na nossa realidade, são muito frágeis. Se na vossa latitude vocês criticam uma série de limitações a nível governativo, imaginem na nossa latitude. É muito maior. Já não quero falar em corrupções e em outros aspectos. Portanto, nós defendemos muito esse tipo de solução e é nessa base que a gente vem trabalhando, inclusive num projeto com a solidariedade chamados FSP. É nessa base, na base desses conceitos que a gente vem trabalhando. Isto é outra realidade, por exemplo, com o governo holandês vimos desenvolvendo numa área específica que agora queremos fazer aquilo que os americanos chamam scaling up para outras regiões, adequando, pegar e capitalizar o pequeno produtor agrícola com meios de equipamento, com ativos, com know-how, com treinamento, com educação do filho. Portanto, a visão não pode ser de projetos de 3, 5 anos, a visão tem que ser a médio, longo prazo. Portanto, nós temos essa realidade, por exemplo, essa solução UBS, tentamos cofinanciar, co-subsidiar, nós não acreditamos que sem alguns amortecedores de apoio para o produtor seja possível fazê-lo sair da dificuldade em que ele está. É preciso. Agora, o problema é quem paga isso e como é que se paga. Bem, quando existem alguns apoios externos ou internos, nós tentamos aproveitar sempre numa lógica de subsídio regressivo, ir sendo retirado à medida que se vai criando capacidade. Este é outro desafio que há na nossa realidade, a questão do triângulo produtor, banca e grande empresa com a pequena empresa por causa do mercado. É uma dificuldade que há. Posso-vos dizer que hoje, para se obter crédito para a agricultura, se conseguir obter, pode ir, não consegue, inferior a 17% de taxa de juros anual. E normalmente anda nos 22%. Isso é proibitivo. Se não houver cofinanciamentos, parte a fundo perdido, então a gente o que é que faz? Se defender aquele modelo, nós cofinanciamos a fundo perdido parte dos ativos, CAPEX, Capital Expenditure. Então, tentamos arranjar alguns amortecedores. Existem alguns fundos, por exemplo, lançamos agora um fundo de 6 milhões de dólares para esse tipo de agricultores. Temos feito esse tipo, mas são gotas num oceano muito mais vasto. A TecnoServe, como eu vos disse, é uma organização americana, diretamente não visa o lucro, mas ela tem uma lógica de solução comercial para o pequeno e médio produtor e para a agricultura em geral. Fazemos esse tipo de qualquer projeto que nós tentamos desenvolver, desenhar e executar, atacam esse tipo de sementes inoculantes. Por exemplo, a experiência do inoculante com o Embrapa, Maria Ângela Hungria, uma amiga bastante competente, com o ITA, nós desenvolvemos o arranque há 2 anos. Há 2 anos ninguém usava inoculante, hoje praticamente metade da área já usa inoculante, numa série de campos de demonstração que a gente vem desenvolvendo com os próprios agricultores, na ordem dos 100 e tal por campanha, alguns dos quais no quadro de um projeto FSP.
o aumento mínimo é de 400 a 1.100 quilos por hectare. Portanto, um único fator altera uma realidade em termos de encaixe do produtor. Se associarmos a isso, começar a introduzir semente, trabalhamos só com OPV, polinização aberta, é proibido usar em Moçambique até hoje transgénico, não estou a dizer que não venha a ser possível, mas neste momento não existe. Tal como no algodão, também começa a haver algumas conversações para os BTs. Então, nós desenvolvemos esse tipo de ações em vários programas. Neste momento coordenamos 4 programas, um dos quais é o FSP. Difusão da tecnologia, bem, rapidamente, esses são os grandes fatores técnicos que a gente vê que limitam a produtividade do produtor, estão aí expostos, não são muito diferentes de outras realidades. Isso já começa a haver produção de semente com um mínimo de qualidade, certificada desde a C3, predomina C2 a C1 raramente, mas já começa a haver isso. Variedades que vêm do ITA foram adaptadas à nossa realidade, vão sendo libertadas à medida que são sancionadas por um comitê de sementes, e trabalhamos com algum material que vem do Zimbábue, as Santas, Safari, variedades muito, tudo OPV, polinização aberta. E são campos de demonstração que a gente vem desenvolvendo nos últimos 4 anos, eles adaptam-se caso a caso, mas os tratamentos é densidade, data de plantio, variedade, uso de inoculante, uso de SSP, binário, com e sem, e o próprio agricultor é que desenvolve esses campos. Está aqui um exemplo, na ordem dos 100 e tal por ano. Faz o dia de campo, normalmente 2 a 3 dias de campo, depende de caso a caso. Essas operações são subsidiadas por nós, nos nossos programas, e de facto isto tem um grande impacto na difusão e vê-se as pessoas, campanha a campanha, assumirem algumas dessas práticas. Isto é uma realidade interessante. Nós estamos a tentar ensaiar com muita limitação do conhecimento do plantio direto numa realidade totalmente diferente. E põe-se aqui uma série de questões, preço de herbicida, variedades usadas, mas começa-se já a abordar a temática, que é importante. Há uma prática centenária do mulching feito tradicionalmente, mas é preciso ver como adaptar à nossa realidade. Mas eu estava a falar com o professor Lande no sentido de ver como é que a gente podia pensar melhor nessa matéria, mas é de facto um desafio esse, que nós pensamos que vai se colocar no futuro. Isto é o chamado dia de campo, por exemplo, de uma agricultora. Isto é a questão do inoculante, isto é a questão da formação que vimos desenvolvendo, pré-planting, pré-sementeira, pós-sementeira, na altura da colheita. Isto é o que tradicionalmente o pequeno agricultor limpa à mão. Isto é um salto que é a introdução dessas máquinas permitem melhorar a perca pós-colheita. Portanto, isso são coisas bastante simples. Isto é a procura nacional, no caso concreto da avicultura, está a crescer. Se puséssemos aqui 2013, poderíamos na ordem das 70 mil toneladas. Portanto, há uma procura por farelo de soja, nós chamamos de bagaço, e por milho impressionante, na nossa realidade. Isto estimula bastante o produtor, com preços interessantes. Nós fizemos um estudo há 4 anos, da região, 8 países da região austral. O déficit de soja na região austral, países da região, é 2,7. Para 2020, a gente prevê que reduz a 600 a 700 mil toneladas. Provavelmente até mais. Por alguns países como a África do Sul e a Zâmbia, e nós, ainda numa fase muito primária, mas estamos a começar a surgir para suprir esta deficiência. Portanto, a soja deficitária nesta região vem de onde? Da Argentina e do Brasil, neste momento. Aparecem já realidades dessas nos últimos 2, 3 anos, unidades de solvência, solvent plant, extração química. Desafios, no nosso caso concreto, são esses, assim, muito rapidamente. Capitalizar o pequeno agricultor comercial, esta é a nossa convicção. Difundir cada vez mais tecnologia, temos aqui um mundo a percorrer, e aí a experiência de outros países é importante. Manter uma visão geral da cultura, portanto, aquilo que se chama holística, não ter uma visão parcelar de projeto, ter uma visão mais ampla, o que nem sempre é fácil, porque há várias instituições a jogar nisso. A questão da semente é como o ovo está para a galinha, portanto, não há soja se não houver semente. Este é um combate muito difícil.
apoiar e facilitar a vinda de novos investidores, programas como aquele que eu vos falei há bocado, que é um programa de grande desafio e alguma polémica, por vários motivos, e a questão da zonagem, das zonas de melhor aptidão da soja, que é ainda uma área que a gente tem que dominar muito. Isto é um exemplo. O que é que nós defendemos? Nós temos um pouco essa visão, saber usar nossas soluções, mas não é essa mesa de bilhar que a gente quer. A gente quer uma mesa mais moderna. E Canimambo é a nossa expressão para obrigado. Muito obrigado.